A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim olhando o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, altas expressivas. Só para vocês terem uma ideia, o vencimento maio acabou fechando com quase 30 pontos de elevação. O novembro, que é referência para os negócios dos produtores americanos, mais de 20 pontos de alta nesta segunda-feira. Mas aqui no Brasil a situação não mudou muito não. O dólar acabou tomando aí parte dos ganhos de Chicago e poucos negócios foram registrados. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, para saber dele direitinho quais foram os fatores que acabaram animando Chicago nessa segunda-feira. E Vlamir, seja bem-vindo, meu caro, e nos ajude a entender essa movimentação positiva lá em Chicago hoje. Quais foram as motivações dessa alta, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi novamente um conjunto de fatores positivos, né? O clima continua sendo um peso forte lá para a soja, a demanda do setor do óleo continua puxando bem na Ásia, óleo de palma evoluindo, óleo de soja puxando e sendo positivo também para os mercados. Ainda tem reflexo que veio da reunião da cúpula, né, do clima, sobre o consumo maior de combustíveis renováveis, tudo isso ajudando os mercados. Mas o fator clima está pesando bastante, Alex, em cima do trigo. Há perdas grandes na safra de trigo lá americana, porque teve neve, geadas e continua prejudicando as lavouras. Então as perdas no trigo americano são muito grandes. E o trigo, ele, como componente de ração e consumo humano, ele acaba afetando tanto soja como milho e ajuda ambos quando ele está com pressão de alta. E hoje também tivemos o milho puxado para cima com a ajuda do trigo, com o clima ajudando e limite. E a soja, que ainda tem muito tempo para plantar, né? O período de plantio da soja vai todo mês de maio e ainda o começo de junho, mas também pegou carona no movimento altista das commodities em geral, com apoio também do mercado brasileiro, né? Aqui o dólar recuava e isso ajuda Chicago quando o mercado de Chicago está na linha positiva e o dólar caindo aqui, ele acaba ajudando um pouco mais lá. A pressão de venda no Brasil sumiu, né? O pessoal esperando cotações maiores e automaticamente a gente vai vendo um fluxo de valor de componentes. São vários componentes, todos eles positivos, e isso ajudou a soja a voltar aí a crescer quase 30 pontos, ir para os 15,70 e um fechamento tecnicamente positivo ainda, Alex, porque as indicações do dia é que as temperaturas estavam muito baixas, o frio ainda prejudicando boa parte das áreas do trigo, principalmente, e atrasando agora o início efetivo do plantio da soja e do milho que iniciou e agora o pessoal esperando que o relatório do USDA de hoje à tarde, que sai daqui a pouco, venha com um avanço mínimo de plantio. Então, o mercado já se protegendo, achando que não vai ter grande evolução no plantio americano. Então, esse é positivo também. E o apelo na demanda, né? Essa nova venda aí americana também não estava sendo esperada. Isso ajuda, né? Dá uma motivada. A China não atuou, mas há boatos que parte dessa soja teria sido para a China, porque o USDA não confirmou quem que comprou, né? 120 mil toneladas. E então, o ambiente em si continua vindo da semana passada, então é um ambiente positivo, mas ele ainda, aparentemente, ele não tem uma tendência a seguir nessa lógica, porque a partir do momento que o clima melhorar americano, esses investidores que estão apostando tudo para cima, eles começam a inverter as posições. Em princípio, ainda pela lógica do mercado de hoje, amanhã ainda vai ser mais um dia altista, justamente pelo fechamento tecnicamente positivo, né, Alex?
Muito bem, então temos vários pequenos conjuntos de fatores que justificam esse movimento de alta. Mas como você mesmo falou, não tá ainda, não dá para dizer que é um movimento consolidado ou que vai ter continuidade, até porque estamos de olho nos mapas americanos. E os mapas já mostram uma mudança, né, Vlamir? Ainda não, talvez nessa semana, mas já mostra uma mudança de condição por lá, né? Exatamente, ele vai acabar concentrando o plantio das lavouras de soja e milho, que são as duas principais americanas, no mês de maio, porque essa semana provavelmente também vai andar pouco plantio lá. E também tem alguns temendo, porque tem áreas que estão muito secas, aí não tem chovido regularmente. Então o clima é o peso maior da balança que vai fazer com que o mercado se direcione nos próximos dias. Então, se esquentar e chover e der condições aí que na próxima semana em diante o plantio possa andar em ritmo normal, automaticamente esse fator que hoje pesa muito, ele vai perder bastante força. Com relação ao fator trigo, que perdeu safra, vai continuar sendo um fator que vai continuar ajudando soja e milho, porque as perdas que eles tiveram lá com o trigo são irreversíveis. Então essas aí já são consolidadas e agora só vai esperar para ver os números depois da colheita, o que realmente perdeu, mas que se sabe que perdeu bastante, perdeu. Mas a questão da soja e do milho, ainda tem tempo para plantar tudo e a safra, se o clima normalizar, andar e ser uma safra cheia, uma safra recorde, há tudo possível para frente, mas por enquanto o que temos é um clima atrapalhando e uma provável concentração de plantio aí no mês de maio, que vai jogar as lavouras para uma fase de riscos grandes se o clima for irregular lá no mês de junho e julho, né, que vai pegar as lavouras em florescimento, começo de formação de espiga. Se tiver calor ou seca lá no meio do ano, mais um pau nos americanos, que seria o terceiro ano seguido de perdas pelo clima. Eu nunca vi isso no tempo que eu trabalho acontecer de 3 anos seguidos eles perderem safra. Estamos torcendo que aconteça esse ano, porque eu não acredito que vai acontecer, mas estou torcendo que eu esteja errado, que quebre a safra lá, Alex. Mas, em princípio, é a primeira vez que eu vou ver isso se ocorrer 3 anos seguidos de perdas. Muito bem. Agora, Vlamir, então, diante dessa condição de Chicago subindo, a gente deve imaginar que tivemos um bom momento para o produtor participar hoje do mercado aqui no Brasil. Mas me parece que os negócios não evoluíram muito, Vlamir? Exatamente, Alex, porque ao mesmo tempo que Chicago evoluía bem, o câmbio aqui no Brasil ele caía 0,7, 0,8, em alguns momentos 1%, então acabava anulando o que vinha de ganhos lá de Chicago. No final, o ganho de Chicago foi até maior do que 1%, então trouxe uma evolução, vamos dizer assim, agora no final do dia, na maioria das posições de portos, estava cerca de R$ 1 acima do que trabalhava na sexta-feira, variando de 184 as posições menores até os 187 nos portos, que eram os indicativos possíveis dos compradores. Alguns compradores mantiveram as posições da semana passada e até tiraram um pouco a pressão no prêmio, porque eles alegam que já estão bem cobertos para embarque de maio. Então, não tem aquele grande interesse de novas compras para maio. O pessoal quer mais soja de julho, agosto. E o produtor que aparece para vender, ele quer vender a soja de curto prazo e receber as cotações lá de julho e agosto, que tem uma diferença de R$ 3, R$ 4. Então, não está se mostrando negócios. Isso é começo de semana. Geralmente, na segunda-feira é um dia que os vendedores não aparecem muito, né? Eles esperam para ver, será que na terça-feira não vai subir mais? E aí esse é o pensamento do produtor, tanto no balcão, que é para formar lote, como o produtor maior, que vende lote, ou os próprios vendedores das empresas aí, cooperativas, que também estão num dia de cautela, né? Mas tudo indica que o balcão das empresas possa trabalhar já cooperativas e comerciantes amanhã com a soja um pouquinho melhor, já nos níveis de balcão, já na manhã, amanhã cedo, né? Uhum. Se não tiver nenhum problema no pregão noturno, mas em princípio o produtor que não vendeu hoje, tudo aponta que amanhã ele consiga R$ 1 a mais. Essa seria a lógica do fechamento de hoje, né, Alex? Muito bem. Vlamir, mas tirando esses dois fatores, Chicago e câmbio, o terceiro fator de formação de preços é prêmio.
Como é que estão os prêmios no Brasil? Olha, Alex, os prêmios mais curtos aí tá na faixa de 15 a 20 negativos ainda, né? O prêmio de agora, final de abril e maio. E os prêmios ali do meio do ano, 20 a 30 positivos, lá para julho e agosto. Então, para quem consegue posição e vender lá no meio do ano, consegue valores melhores. Mas os prêmios estão levemente pressionados para baixo, Alex, nesse momento, porque os compradores não estão pressionando muito, porque nós temos pouca presença chinesa, que andou comprando muito forte nas semanas anteriores, a gente conversou, teve um movimento de mais de 1 milhão de toneladas na semana anterior, e agora, pelo menos nesse começo de semana, estava um pouco mais lento de compra, porque os níveis que estão chegando nesse momento, Alex, aí com 15,70, mesmo tirando 20 de prêmio, ele dá 15,50, e os chineses apontam que nesses níveis a margem de esmagamento, mesmo com o óleo melhorado, o óleo está em alta na Ásia, mesmo com o óleo melhorado, ele está dando margem negativa. Em função disso, o interesse de compra nessas posições para eles já não é vantajoso. Então, eles estão mais cautelosos esperando. Se eles sentirem que o clima americano vai continuar desfavorável e o mercado vai se consolidar nesses patamares acima de 15, provavelmente eles voltem a operar nas negociações de compra com valores maiores. Mas, em princípio, nesse começo de semana, eles estão avaliando o mercado para ver se vai se consolidar e apontando que, no momento, nesses novos níveis que o mercado chegou, ele está dando margem de esmagamento negativo e não é vantajoso comprar. Então a fraqueza está tanto na demanda quanto na oferta, na oferta também, Vladimir. Oferta lenta e comprador bem retraído, principalmente o nosso principal comprador, que é a China, né, que está bem mais lenta e lá comprou muito já. Então, hoje está mais interessado em receber os contratos aí comprados já do que em contratos novos, né? Dá para ver que os embarques de soja lá, que saiu o relatório de embarques semanais, hoje para a China foram 8, 9 mil toneladas, uma coisa assim, ou seja, na semana anterior, né? É um embarque mínimo, isso é nada, né? Não dá nem... Navio é 60 mil toneladas, então foi um pedaço de um navio que tem destino para a Ásia e um volume pequeno que foi lá para a China, desse navio que foi distribuir soja na Ásia, sinalizando que a maior parte do que eles já compraram nos Estados Unidos já levaram, eles têm bom volume disponível para trabalhar no curto prazo e estão levando muita soja aqui da América do Sul, e que dá para contar, os embarques brasileiros estão muito acelerados. Então, nós provavelmente vamos passar de 16 milhões de toneladas de embarque no fechamento de abril, e a maior parte para a China. Então, mas eles têm muito... nada de contrato novo, né, Vladimir? Agora os contratos novos de embarque curto estão muito escassos, né? Então, o pessoal não está... Houve uma evolução desses valores e daí o comprador também segura no pé, né? Ele dá uma acalmada. Né? Ô Vladimir, qual que é o risco de carregar essa soja para o segundo semestre? Olha, em princípio, Alex, as chances do mercado despencar são mínimas, porque nós estamos num ano que vai ter uma oferta muito menor que a demanda, né? Tivemos perdas grandes, tem perda na Argentina ainda sendo consolidada, teve perda no Paraguai, temos uma demanda brasileira estável a crescente nesse ano, então o setor de ração ainda está meio cauteloso, né? Alguns apontando que pode ter queda em função da disparada dos preços dos insumos para a ração e da dificuldade de repassar ao segmento de ovo, leite, carnes, mas tudo aponta que a exportação do setor da carne vai ser muito forte e recorde e acaba compensando um pouquinho a dificuldade de repassar os valores aqui dentro. Então temos demanda interna forte, temos o mercado em si comprador ainda lá fora, mas uma queda muito forte não se acredita que venha a ocorrer, mas também tem que levar em consideração o fator safra americana. Se a safra americana andar bem, esses níveis de 15,70, 15,60, 15,50 que está hoje aí no curtíssimo prazo das posições até julho, eles vão trabalhar nos patamares da safra americana, depois do segundo semestre, e aí é um mercado abaixo de $14, e até se andar tudo certinho no clima e a safra americana arrancar bem aí no mês de junho, talvez caia na faixa de $13 lá para setembro, novembro. Então o produtor tem que ver muito bem se isso vai compensar, porque o prêmio para o segundo semestre, mesmo que ele melhorando, ele pode avançar aí para a faixa de 80, 90 pontos acima de Chicago,
mas ele não compensa 200 pontos aí que o mercado poderia recuar se andar tudo certo e o plantio for recorde histórico lá, né? Ô, Vlamir, diante dessa constatação, você venderia soja agora ou dá para esperar mais, Vlamir? O... Olha, hoje as cotações são excelentes, né, Alex? Para quem tem dívida agora em maio, que é a dívida de banco, da manhã até o meio da semana, eu acho que as cotações dessa semana vão ser muito positivas. Até a gente brinca, né? Estamos entrando numa semana que vai ser uma semana de cavalinho encilhado novamente, né? Favor ao produtor. Olha, se eu tivesse na posição de produtores, eu faria mais uma parte da comercialização agora para aproveitar esse mercado, porque muitos do pessoal da área de clima estão apontando que em maio normaliza a condição americana. Uhum. E quando chegar lá e normalizar, o que o mercado levou 2, 3, 4 semanas para subir pela escada, ele desce em 2, 3 dias pelo elevador. Então, essa é a questão, né? Isso é a tradição do mercado. Quando ele sobe devagar, e quando ele desce rápido, porque os investidores acabam trazendo a pressão do lado de cima para baixo, e aí inverte tudo, né, Alex? Assim, é isso que o produtor não pode perder, né? Pois é. Mas o mercado da semana é um mercado bom. Amanhã provavelmente vai ser um excelente momento para fechar. Se o produtor vê as condições de fechar a posição de soja para pagar parcela de máquina, parcela de custeio, o volume de soja que vai precisar é um volume muito menor do que em outras épocas. Então, ó, é um bom momento. Cavalinho encilhado de novo essa É semana. semana de cavalinho encilhado para o produtor aproveitar aí e fazer posições, quitar dívidas e até alguns insumos com o pagamento à vista, ou seja, vendendo a soja e pagando à vista, ele consegue uma relação de troca excepcional, uma das melhores da história, Alex. Então, o produtor tem que colocar tudo isso na balança para ele e ver o que pode aproveitar. Bela dica, Vlamir. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre. É isso aí, Alex. Um abraço aí para você. Boa semana. Valeu, abraço. Tá aí, então, Vlamir Brandalize, traçando cenários possíveis aí para a precificação da soja e dando a dica de que é uma semana de cavalinho encilhado. Não dá para perder a oportunidade, principalmente para quem ainda não negociou nada da safra atual, ou precisa pagar alguma conta aí nas próximas semanas. É uma semana em que o preço ainda pode ser satisfatório, com uma melhora aí nos preços em reais nos próximos dias. Mas é preciso ficar atento porque a condição da safra americana deve trazer aí uma nova precificação para a soja, e isso deve ficar também no radar do produtor brasileiro para saber o que faz com a soja dele. Então, são dicas importantes do Vlamir Brandalize e a gente agradece aí, desculpe, a participação do Vlamir. Vamos rapidamente aos preços de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, maio 15,69, 29,25 de alta, julho 15,39, 23,25 de alta, setembro 14 dólares e 4 cents, 21,75 de alta, e o novembro 13 dólares e 62 cents por bushel, 20,5 de elevação. Vamos aos números do milho, que também tiveram altas significativas. Maio, 6 dólares e 80, 25 de alta. Mesma alta para julho, que fechou a 6,57. Setembro, 5,93, 17,25 de alta. E dezembro, 5 dólares e 68 cents por bushel, 17,5 de elevação. E o trigo, que, como o Vlamir disse, acabou ajudando a puxar aí tanto a soja quanto o milho, acabou encerrando com altas significativas também para maio, 7 dólares e 39 cents por bushel, 29 pontos mais 25 de alta, julho 7,39, 27,25 de alta, setembro 7 dólares e 38 cents por bushel, 26 de alta, e o dezembro 7 dólares e 41 cents por bushel, alta de 25 pontos. São números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.